Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Bom dia, gente. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre todos vocês, suas famílias e sobre essa igreja linda. Eu estou muito feliz em poder estar novamente aqui com vocês. Já tinha tido uma experiência muito boa quando me reuni com vocês no semestre passado, mas no meio da semana. E naquela ocasião já achei o grupo grande. Agora, surpreso em ver como Deus tem abençoado essa comunidade, não só aqui em Orlando, mas se expandindo para outras localidades. E muito entusiasmado com o que Deus está fazendo aqui. Que Deus continue abençoando grandemente. Mas antes de trazer a palavra para vocês adultos, eu queria bater um papo com as crianças. Eu fiquei sabendo que as crianças normalmente vêm aqui na frente e se assentam aqui junto com o pastor. Vamos lá, criançada, chega aqui um pouquinho. Podem arrumar um lugarzinho aqui para sentar. A gente vai conversar. Criança é tão mais esperto e inteligente do que adulto, que o pastor pode contar a história em 2, 3 minutos e a criança já entendeu. Aí, para contar para os adultos, a gente precisa gastar 40 minutos para eles entenderem. Não é incrível isso? É tão simples, não é? Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou contar a história para vocês. E como vocês são mais espertos e inteligentes, eu vou contar rapidinho, e aí vocês vão voltar para sentar do lado do papai e da mamãe, e aí eu queria pedir uma ajuda de vocês. Possivelmente o papai e a mamãe vão ter alguma dúvida, aí vocês me ajudam a explicar para eles, tá bom? Então vamos lá, eu vou começar a história. Toda história começa com "era uma vez", não é? Era uma vez, uma determinada vez, Jesus, que viajava muito. Vocês já perceberam que Jesus viajava bastante? Mas Jesus não viajava de avião, não viajava de carro. Jesus viajava a pé. Ele andava de cidade a cidade. Então ele demorava um pouquinho mais para chegar nas cidades por onde ele queria passar. E um dia ele estava chamando numa cidade chamada Jericó. Alguém se lembra de alguma coisa que aconteceu em Jericó? Alguém já ouviu a história de Jericó? Qual história que vocês ouviram de Jericó? Aquela história. Você tem o livro dourado de Jericó. E no livro dourado, você também tem. Jericó era uma cidade que tinha muros muito altos. E o povo de Deus precisava entrar na cidade, não tinha como. Aí Deus mandou que o povo andasse em volta da cidade 7 dias, e no 7º dia tocasse a trombeta. E aí o que aconteceu com as muralhas? O que aconteceu com as muralhas? Você sabe? As muralhas caíram. Mas essa é uma outra história. Jesus, muito depois dessa história, ele está entrando na cidade. Já tinham reconstruído os muros, tinha algumas pedras ainda do muro antigo derrubado. Jesus teve que se desviando das pedras para conseguir entrar na cidade. E quando Jesus estava entrando na cidade, muita gente se reuniu para ver Jesus. Muita gente era curioso, queria ver Jesus. E aí, quando Jesus estava passando, um homem, que ele era cego, ele não conseguia enxergar, ele estava assim à beira do caminho, e ele só ouviu aquela barulhada de gente conversando e falando alto, e ele perguntou para as pessoas: o que está acontecendo? Aí as pessoas disseram para ele assim: é Jesus, o Nazareno, que está passando. Quando ele ouviu isso, que era Jesus, o Nazareno, sabe o que ele fez? Ele gritou, ele disse: Jesus, filho de Davi,
tem misericórdia de mim. Sabe o que as pessoas ao redor dele fizeram? A mesma coisa que os pais da gente faz quando a gente faz bagunça na hora do sermão. O pessoal falou assim: fica quieto. Mas sabe o que ele fez? Ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus escutou. Jesus parou no meio da multidão e falou: traz esse homem até mim. E as pessoas trouxeram Jesus até ele. Quando ele estava pertinho de Jesus, Jesus falou para ele assim: o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça? Ele respondeu: eu quero voltar a ver. E Jesus disse: a tua fé te salvou. Eu quero que você volte a ver. E aí sabe o que aconteceu? Ele se alegrou tanto que ele começou a louvar Jesus, e a multidão, vendo o que tinha acontecido, também começou a louvar a Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, muito importante. Algumas vezes na vida, na escola, com os amiguinhos que não são da igreja, muitas vezes essas pessoas vão dizer para vocês: não chama por Jesus, não vale a pena. Essa história nos ensina que nós precisamos perseverar e dizer que vale a pena clamar por Jesus, buscar Jesus, e mais, Jesus pode fazer na nossa vida o que é impossível para qualquer pessoa que está ao nosso redor fazer. Jesus devolveu a visão àquele homem. Nós precisamos sempre buscar a Jesus. E quando vocês estiverem enfrentando uma dificuldade muito grande, sabe o que vocês têm que fazer? Por exemplo, quando estiver precisando de uma nota muito alta na prova, primeiro tem que estudar, né? Primeiro tem que estudar. Mas essa história nos diz que quando nós estamos enfrentando dificuldades, nós podemos clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E ele nos escuta, ele vem, e ele é aquele que faz o impossível. Simples. Não é fácil entender essa história? Né? Não deixa dúvida nenhuma, né? Não é simples. Se a gente tivesse tempo, eu deixar vocês repetirem, eu sei que vocês aprenderam tudo. Agora, o problema é que os pais de vocês, os adultos, levam bem mais tempo para entender e principalmente para obedecer. Então nós vamos orar por vocês, para que vocês ensinem a nós adultos a obedecer de maneira simples. Vamos orar? Papai do céu, muito obrigado por esse tempo em que estudamos a Tua palavra, e nós te pedimos que o Senhor nos abençoe para ouvirmos, para compreendermos a Tua vontade e, acima de tudo, para obedecê-la. Senhor, que o Senhor continue abençoando essas crianças e que nesta comunidade elas nos inspirem constantemente a te obedecer de maneira simples. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Agora eu preciso que vocês voltem, fiquem do lado do papai e da mamãe e me ajude a explicar para eles a história. Tá bom? Ok, então eu queria agora convidar vocês a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso 35. Lucas,
capítulo 18, verso 35. Mantenha a sua Bíblia aberta ou o seu celular ligado, seja onde for que você tem o texto das Sagradas Escrituras. Nós vamos ir conversando e eu quero ir discorrendo acerca desse texto com vocês. Mas antes, deixa eu dizer uma coisa. Nós vivemos num mundo altamente condicionado pelo que nós vemos. Quando na década de 50, 60 do século passado, a TV surgiu, gradativamente as pessoas deixaram de ser influenciadas pelo que ouviam, o rádio, e passaram a ser grandemente influenciadas pelo que elas viam, a TV. Aí, nos anos 70, 80, isso se intensificou quando a TV não só deixou de ser preto e branco para ser colorida e ficou mais bonita, mas começou a fazer transmissões em tempo real, via satélite. Isso aumentou a atenção das pessoas para o que estava acontecendo na TV. Aí, nos anos 90 e entrando no século 21, a TV se tornou menor. E nós começamos a ter tudo que a gente tinha numa TV, primeiro num computador, depois num aparelho, como esse aqui. Para mim é sempre impressionante pensar que a tecnologia que nós temos aqui nas nossas mãos, ela é superior à tecnologia que existia na Apollo 12, que chegou à Lua. Meu primeiro trabalho numa empresa em São Paulo, eu me lembro que quando eu entrava no CPD, Centro de Processamento de Dados, existiam computadores enormes até o teto, uma sala gelada, um barulho enorme de muitas máquinas trabalhando. Naquela sala cheia de computadores enormes, hoje eu tenho na minha mão mais capacidade tecnológica do que aquela sala inteira repleta de computadores. E aí surgiram as redes sociais. E as redes sociais, por um lado, trouxeram algumas coisas interessantes, como a conexão entre amigos, a manutenção de informações entre pessoas que estão distantes, mas como tudo que o ser humano faz, nós temos a marca do pecado, desde lá daquele equívoco enorme cometido pelos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Tudo tende ao mal. E as redes sociais se tornaram fonte de uma grande influência a partir do que a gente vê. O que a gente vê nas redes sociais nos influencia a compra, o que a gente vê nos influencia a insatisfação. Você está feliz da vida com o jantar, o lugar que você foi jantar com seu marido. Até a hora que você vê nas redes sociais que uma amiga foi num lugar melhor. Aí a insatisfação assalta. Você está feliz da vida com a viagem que você fez ou com o carro que você comprou. Até a hora que nas redes sociais você percebe que um amigo comprou um carro superior ao seu. Aí a insatisfação assalta. E o que a gente vê gradativamente influencia o nosso coração e nos leva para caminhos equivocados. Por isso nós precisávamos ter mais atenção ao que a gente vê e perceber que nós somos grandemente influenciados hoje pelo que a gente vê, inclusive nossas crianças, o que a gente vê. Isso me faz entender um verso que não está no texto que nós vamos estudar hoje, mas eu queria mencionar, lá do Sermão da Montanha, quando Jesus diz em Mateus 6, os olhos são a candeia do corpo, se os seus olhos forem bons,
todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Ou seja, os seus olhos têm o poder de gradativamente formatar o seu coração. Se você alimenta a sua alma de tudo, de todos os valores que são desconectados com a vontade de Deus, você começa a buscar na sua vida, na sua agenda, as coisas erradas. Agora, se você se deixa formatar ou se transformar pela vontade de Deus, tendo uma visão crítica da cultura e do que você vê, você caminha por caminhos de Deus. Agora, é interessante como a nossa fé cristã e o nascimento do povo de Deus na história se dá com um homem chamado Abraão. Um homem que é desafiado a obedecer sem ver. Abraão é desafiado a deixar a sua terra e ir por uma terra que Deus ainda mostraria. Abraão é um homem idoso, com uma esposa estéril, e Deus promete fazer dele uma grande nação. É um desafio porque o que Abraão via? A velhice e a esterilidade. E o que Deus dizia? Eu vou fazer algo que os seus olhos não veem. O nosso Redentor, centro da nossa fé, Jesus, como Criador do universo, entra na história num bebê deitado numa manjedoura. E a grande pergunta é: se nós vivêssemos naquele tempo, o que nós veríamos ao olhar aquele bebê na manjedoura? A maioria dos homens não conseguiram enxergar o que estava acontecendo ali. E homens do Oriente distante vêm e veem naquele bebê na manjedoura o Rei dos Judeus, o Deus Criador, o Messias prometido. Perceba, a prática da fé cristã, ela tanto nos convida a ter critério, porque o que nós vemos nos influencia, como também nos convida constantemente a não nos deixarmos condicionar pelas dificuldades e limitações que nós vemos. Por quê? Porque Deus se revela na história o Deus dos impossíveis. E fé é a certeza daquilo que ainda não se vê. A convicção de fatos que não estão presentes, mas que se esperam. Tem uma série de TV, na verdade da Apple TV, chamada See. Eu não sei quantos tiveram, alguém assistiu essa série? See, ok? Fala de um mundo distópico, aonde uma grande catástrofe aconteceu na humanidade, muitos morreram, e os que sobreviveram ficaram cegos, ninguém enxerga mais nada. No entanto, assim, surge uma linhagem de jovens que por alguma razão conseguem ver, mas eles são minoria. Aí, o pai de um desses jovens que consegue ver, num determinado momento da história, diz o seguinte, e é muito interessante, ele diz: sua visão o impede de perceber as coisas como elas de fato são. O pai, cego, diz ao filho que vê: cuidado, a sua visão te impede de ver as coisas de fato como elas são. E não seria isso uma verdade?
quando nós olhamos o mundo ao nosso redor, quando nós assistimos às propagandas de TV, quando a gente fica navegando nas redes sociais, a gente corre o risco de começar a acreditar que o propósito da vida é aquilo que está sendo oferecido aos nossos olhos. Lembre-se dessa palavra: os teus olhos impedem você de ver as coisas de fato como elas são. E, para os mais clássicos, que não gastam tempo assistindo série de TV, vamos para um livro clássico, O Pequeno Príncipe. Antoine de Saint-Exupéry, autor do Pequeno Príncipe, num determinado momento ele escreve: só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. O essencial é invisível aos olhos. Então, cuidado para não se deixar formatar pelo que você vê. O essencial é invisível aos olhos. Cuidado para você não perder a esperança diante de uma impossibilidade que está diante de você e você vê, porque o essencial é invisível aos olhos. Então fique esperto. E olha só que interessante. O texto que eu convidei vocês a abrirem, Lucas 18, verso 35, começa dizendo que Jesus, ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Eu queria chamar a sua atenção para algumas coisas. Primeiro, um homem cego. Esse homem tem uma limitação. A vida impôs a esse homem uma limitação. Às vezes, na vida, nós nos deparamos com problemas e dificuldades que nós não escolhemos viver. E nós nos deparamos com uma limitação. Uma limitação. Ainda, esse homem está à beira do caminho. Em outras palavras, esse homem está à margem da sociedade. Esse homem é irrelevante aos olhos da sociedade. Esse homem é irrelevante para as pessoas que participam dessa história que nós vamos ouvir. Ele está à beira do caminho. Ele tem diante de si uma limitação e ele é visto pelas pessoas como irrelevante. E ele está pedindo esmola. Em outras palavras, a relação desse homem com as pessoas é de dependência. Ele precisa das outras pessoas. Limitação, irrelevância e dependência. Será que esse homem pode ter futuro? Isso me lembra a história de uma personagem bíblica, uma mulher chamada Ruth. A história de Ruth nos relata um dos maiores milagres de toda a história, sem que Deus faça qualquer coisa aparentemente sobrenatural. Você já notou isso? Capítulo 1, Ruth. Perdeu o marido, perdeu o cunhado, deixa sua própria terra, vai para uma terra que a vê como estrangeira, alvo de preconceito. Ela está numa terra estranha, ela é viúva e ela perdeu o sogro também. Qual o futuro de Ruth? Capítulo 4 nos relata que Ruth teve um filho. E nós sabemos que Ruth vai se tornar a bisavó do rei Davi. Um grande milagre. Mas quando você está lendo a história de Ruth no capítulo 1, você tem a impressão que você está diante de uma versão feminina desse texto que nós estamos lendo. Ela tem diante de si uma limitação, ela é irrelevante e ela é dependente, mas Deus vem ao encontro dela.
E o que nós não podemos nos esquecer nesse texto, de Lucas 18, verso 35, é que ele começa dizendo: ao aproximar-se Jesus de Jericó. É aí que toda a história vai mudar. Jesus está se aproximando de Jericó. E aqui, nós precisamos estar atento ao seguinte: Deus sempre está agindo, nós é que não percebemos. Às vezes, nós estamos tão distraídos com o que a gente vê, a gente está gastando tanto tempo observando o que está acontecendo nas redes sociais ou no mundo, que nós perdemos a capacidade de perceber Deus se movendo no nosso meio, na nossa história, nas nossas vidas. Jesus está se aproximando de Jericó. E a presença de Jesus vai mudar a história desse homem, que tinha diante dele uma impossibilidade, que era tido como alguém irrelevante e que era dependente das pessoas. Veja só, o texto segue dizendo: quando ouviu a multidão passando, ele, o cego, perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. O leitor desatento não percebe que a afirmação da multidão, o que está acontecendo, aponta para o desprezo a Jesus. Para que aquela multidão diz que quem está passando é Jesus. Quem é Jesus? O Nazareno. Quem é o Nazareno? Um rabi que surgiu, mas como em outros textos nós vamos ouvir o questionamento das pessoas: pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Assim, a palavra é de desprezo. Quem está passando? Jesus, o Nazareno. Jesus, aquele homem de Nazaré. Jesus, aquele rabi estranho que muitas pessoas estão falando dele, mas assim, ele vem de Nazaré. Não existe em Nazaré tradição nenhuma rabínica. Esse sujeito, ele até chama para si um título que ele não merece. Perceba, se a multidão diz: quem está passando é Jesus de Nazaré, isso denota desprezo, ceticismo. É surpreendente o verso seguinte: porque imediatamente ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, que é um título messiânico, tem misericórdia de mim. Por favor, presta atenção, porque as crianças entenderam facinho, nós aqui demoramos para entender. A multidão que vê, olha e diz: quem está passando é Jesus, o Nazareno. O homem que não vê, clama: Jesus, filho de Davi, o Messias prometido, tem misericórdia de mim. É impressionante. A nossa visão muitas vezes nos impede de enxergar as coisas como elas são. A nossa visão muitas vezes nos faz acreditar que a vida se resume a ganhar muito dinheiro, a ter um carro bonito, a ter uma casa bonita, a ter dinheiro para viajar todo ano, a viver vestido na moda. A nossa visão nos impede de ver as coisas como de fato elas são. Quantas vezes pessoas que se entendem como muito sábias e inteligentes, racionais, olham para Jesus e não conseguem enxergar quem de fato Jesus é.
Quem Jesus é para você? Ele é o homem de Nazaré? Ou ele é o filho de Davi, o Messias prometido? Perceba que nesse texto, quem enxerga Jesus como ele é um cego. O essencial é invisível aos olhos. E o nosso texto continua. Mas eu queria fazer um exercício com vocês. Porque uma coisa que a gente insiste lá na minha igreja, em Campinas, na Chácara Primavera, e eu sei que o pastor Samuel é uma pessoa muito dedicada ao estudo e ao ensino das Escrituras, e eu sempre insisto com as pessoas da minha comunidade, nós precisamos ler o texto dentro do seu contexto. Assim, e se você observar, eu quero chamar a sua atenção para o que acontece no verso 31. Volta um pouquinho, depois a gente continua a história. Antes de entrar em Nazaré, em Jericó, Jesus chamou à parte os 12 e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém. Eu não sei a sua versão, mas a minha, que é a Nova Versão Internacional, omite um verbo. Aí o pastor Samuel pode confirmar domingo que vem com vocês, ele vai lá conferir no grego, se o que eu estou falando é verdade. Mas no original, antes da frase, estamos subindo para Jerusalém, existe um verbo, sabe qual que é? Vejam. Vejam. Discípulos, vejam. Estamos subindo para Jerusalém e tudo que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. No terceiro dia ele ressuscitará. E o que o texto conclui no verso 34? Os discípulos não viram, não entenderam. Gente, olha só, nós estamos diante de um texto que os discípulos têm olhos para ver e não veem. A multidão tem olhos para ver e não veem. E um homem cego vê. Jesus é o Messias prometido. Voltando aqui ao nosso texto, olha só, os que iam adiante repreendiam o cego, dizendo: fique quieto. Mas ele insistia. Ele dizia: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Deixa eu colocar um contraste aqui. Eu disse para as crianças que elas vão viver num mundo onde a cultura, a escola, vai dizer constantemente para eles: fiquem quietos, não usem essa expressão, não vale a pena seguir a Jesus. Esse homem, ele está sendo acuado pela multidão que diz: fique quieto. Você é aquele indivíduo limitado que não consegue enxergar, você está à margem da história, você é irrelevante, você depende de nós, por isso fique quieto. Muitas vezes a cultura ao nosso redor tenta reforçar toda a nossa limitação, toda a nossa irrelevância, toda a nossa impotência. Mas o que esse homem faz? Ele insiste em clamar. E aqui, por favor, perceba a diferença da expressão, porque uma das coisas que o povo de Deus precisava resgatar na oração é a tradição dos salmos do clamor. Do clamor. Às vezes nós lemos os salmos e nós ficamos meio incomodados com o salmista. Por exemplo, o Salmo 13. Quando o salmista, ele praticamente grita com Deus dizendo: Senhor, até quando? Até quando, Senhor, o Senhor não vai me ouvir? Até quando o Senhor vai permitir isso? Até quando, Senhor?
Tem gente que acha que a gente não pode falar assim com Deus. Por quê? Porque a visão que essas pessoas têm de Deus é de um velhinho sensível e que você não pode falar algumas coisas para ele porque ele se ofende. Desculpa, Deus conhece as palavras que saem da sua boca antes delas saírem. Do que adianta você chegar diante de Deus com um discurso bonito, se Deus conhece o seu coração e sabe que você está amargurado, que você está ansioso, que você está preocupado, que você está inconformado? O que esse homem à beira do caminho faz é o que na tradição de Israel, ou tradição judaica, se chama oração de clamor. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aqui 2 elementos são fundamentais na oração de clamor. Primeiro, o reconhecimento que nós clamamos para aquele que tem poder de realizar todas as coisas. Segundo, que nós não temos mérito nenhum para pedir isso. Nós pedimos pela misericórdia dele. Ele é grande, eu sou pequeno. Ele é poderoso, eu sou frágil. Ele pode todas as coisas. Eu sou dependente. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa oração, na tradição cristã, ela se tornou conhecida como oração do peregrino russo, que era um peregrino cristão, que ele atravessa um longo percurso debaixo da neve, e a oração dele era tão somente essa. Enquanto ele caminhava, ele dizia: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Um amigo já falecido, advogado, uma vez ele era membro da nossa comunidade, e ele estava enfrentando uma situação muito complexa no trabalho. Ele estava diante de uma causa onde ele estava percebendo que ele iria perder e não existia alternativa, e isso ia significar um prejuízo tremendo. E ele ouviu eu falando sobre essa história. E ele contava que naquela noite, ele deitou na cama dele e ele dormiu repetindo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi. Ele só conseguia orar isso. E eu não sei se você já viveu situações onde te faltam palavras, e aí a única coisa que você pode dizer é: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E aquele amigo contava que, surpreendentemente, quando ele chegou no escritório na manhã seguinte, a outra parte do processo havia entrado em contato e havia feito uma proposta de conciliação que até então a pessoa sempre se mostrou altamente resistente. E tudo havia mudado. E o que ele pediu? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Só deixa eu me aprofundar um pouco mais nessa oração, porque às vezes até nas nossas orações, nós demonstramos arrogância para com Deus. Porque a gente diz assim: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por sinal, já tem um plano aqui, pronto para o Senhor executar. Senhor, primeiro passo, o Senhor faz isso. Segundo passo, o Senhor faz isso. Terceiro passo, o Senhor faz isso. Não é isso que esse cego diz. Ele diz: tem misericórdia de mim. E o texto vai continuar para um encontro fantástico. Porque Jesus diz: traga esse homem até mim. Jesus parou e ordenou que o homem fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: o que você quer que eu lhe faça? Deixa eu te convidar hoje aqui para uma reflexão interessante. Se nessa noite você acordasse no meio da noite
com Jesus te cutucando na cama. E aí você abre o olho e fala: Jesus, o senhor aqui? E Jesus dissesse: o que você quer que eu te faça? Você saberia a resposta? Porque se os nossos olhos estão atentos ao que as redes sociais nos impõem, possivelmente a nossa resposta vai ser errada. Jesus vai perguntar: o que você quer que eu te faça? Ah, Jesus, eu quero ter uma viagem tão maravilhosa quanto a minha amiga. Ah, Jesus, eu gostaria de ter um carro tão maravilhoso quanto o meu amigo. Ah, Jesus, eu queria ter uma casa como aquela. Ah, Jesus, eu queria que acontecesse comigo o que aconteceu com outro. É interessante, a resposta desse homem é: Jesus, eu quero novamente ver. E sabe o que eu acho que a gente precisava responder para Jesus? A mesma coisa. Jesus, eu estou precisando ver na tua perspectiva. Eu estou precisando voltar a ver a vida como o Senhor vê. Jesus, eu estou precisando começar a ver o futuro dos meus filhos, não a partir do que a cultura e as redes sociais estabelecem, mas a partir do que o Senhor deseja. Jesus, eu estou precisando dedicar a minha vida, a agenda a partir do que o Senhor vê e não do que a cultura me impõe. O texto, na Nova Versão Internacional, diz que o homem responde para Jesus: Senhor, eu quero ver. No original, existe uma ênfase, ele quer ver de novo. Ele perdeu a visão e ele quer recuperar a visão. E Jesus responde para ele: recupere a visão, ou seja, volte a ver. Volte a ver. Eu diria, queridos, que a igreja no mundo atual precisa voltar a ver. Porque nós nos tornamos cegos diante das imposições da cultura. As nossas agendas se tornaram grandemente determinadas pelo que a gente vê de maneira errada. E nós precisamos voltar a ver o mundo na perspectiva do reino de Deus, a vida na perspectiva do reino de Deus, a vida na perspectiva da eternidade, porque a maioria dos cristãos na atualidade se esqueceram até mesmo da eternidade. Eu sou cristão de uma época, quando criança, que assim a igreja falava muito da volta de Cristo. Eu tinha o maior medo da volta de Cristo. Eu lembro assim, conversas de grupo pequeno na minha casa, eles ficavam conversando quando Jesus vai voltar. Eu ia dormir assim: Senhor, mas é interessante, a igreja só falava de volta de Cristo. De repente eu vivo hoje numa igreja que, se a gente olhar, talvez muitos cristãos nem acreditam mais na volta de Cristo. Ou se acreditam, estão com a visão tão deturpada da vida, que são capazes de orar a Deus: Jesus, eu quero que o Senhor volte, mas primeiro, deixa eu fazer esse negócio, mas primeiro, deixa eu comprar aquela casa, mas primeiro, deixa eu conseguir o green card, mas primeiro, deixa eu realizar os meus sonhos e viajar. Ei, nós precisamos recuperar a visão. Nós nos tornamos cegos pelo que a cultura nos impôs, e nós perdemos a capacidade de enxergar a vida e a história na perspectiva de Deus. Jesus, eu quero voltar a ver. Jesus, a tua igreja precisa voltar a ver. E o texto termina, ou esse trecho do texto termina, dizendo: imediatamente ele, aquele homem, recuperou a visão e seguia Jesus glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. É interessante. Não são os discípulos de Jesus que vão fazer a multidão louvar a Deus.
É um homem que tinha diante de si uma grande limitação, que era tido como irrelevante e que era impotente diante do problema, que é alvo da intervenção graciosa de Jesus. E ele volta a ver, ele deixa a beira do caminho e ele passa a seguir o caminho, porque o texto diz que ele seguia Jesus, e ele deixa de ser alguém dependente para ser alguém influenciador, porque por causa do que aconteceu com ele, a multidão cria e louvava. A multidão descobriu que Jesus não é o Nazareno, Jesus é o Messias, o Filho de Deus prometido, por causa da ação para com esse homem. Termino dizendo o seguinte: talvez seus olhos tenham levado você a uma direção que não é o caminho de Deus para a sua vida. Você se deixou condicionar pelo que você vê. E hoje você está precisando pedir para Jesus restaurar a sua visão. Talvez você enfrenta um problema muito grande na sua vida, diante do qual você se sente impotente, e as pessoas à sua volta te convenceram que não adianta você fazer nada, você não tem força para mudar essa situação. E hoje, você talvez esteja precisando fazer uma oração que nos ensina que o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Uma oração simples. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, diante desse problema que envolve meu filho, meu casamento, minhas finanças, minha vida, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que os olhos da sua alma se abram para você perceber que Jesus não é o Nazareno. Ele é o Filho de Deus que entrou na história para mudar as nossas vidas. E eu termino fazendo uma alusão ao momento que nós teremos tão precioso da ceia do Senhor. Porque o Evangelho de Lucas, que nós acabamos de estudar, termina com uma história interessante. 2 discípulos deixando Jerusalém a caminho de Emaús, com os olhos entorpecidos. Eles perderam a visão. Às vezes as adversidades da vida nos roubam a visão. A gente enfrenta tantas lutas, nós perdemos a capacidade de enxergar o que Deus está fazendo. E Jesus vem ao encontro deles. Para quê? Para restaurar a visão deles. E o texto culmina no momento em que Jesus parte o pão. E quando Jesus parte o pão, um milagre acontece. Os olhos deles são abertos. Eles voltam a ver. E quando cristãos recuperam a visão diante da imposição da cultura, o que esses 2 homens fazem? Eles voltam para Jerusalém, porque a missão precisa ser cumprida. Eles ganham uma nova perspectiva da vida e da história. Que Deus abençoe cada um de vocês nessa manhã, restaurando a visão, quer diante de um problema, quer diante da vida, mas que Jesus escute a nossa oração. Eu quero terminar com uma oração. Senhor,
O Senhor conhece cada pessoa, cada família reunida aqui nesse momento. E nós queremos fazer da nossa oração a oração deste homem que à beira do caminho, diante da sua limitação e impotência, conseguiu perceber que ele estava diante daquele que tudo pode. Que a nossa oração seja: Jesus, nessa manhã, visite-nos, tem misericórdia de nós, restaura a nossa visão, e que enquanto partimos o pão e bebemos do cálice, essa obra aconteça na nossa vida, nas nossas famílias e nessa igreja. E que assim o Senhor continue a usar cada irmão e irmã aqui e esta comunidade a conduzir mais e mais pessoas à compreensão de que Jesus não é o Nazareno. Jesus é o Filho de Davi, o Messias prometido, o nosso Redentor, que morreu naquela cruz para nos salvar e mudar as nossas vidas. É no nome dele que nós oramos. Amém.